Olá pessoal, tudo bem? Então, após o primeiro dia aí da SPSEX, vamos passar a solução aqui do curso Triale da prova de língua portuguesa. Eu vou começar resolvendo as 15 primeiras questões mais atinentes à interpretação de texto e gramática, e a professora Bruna Neto vai depois então resolver as 5 últimas questões que mexem com figura de linguagem e literatura, né? Bom, queria só citar o professor Eric, que colaborou aqui na confecção do gabarito, né? Então nós três aí chegamos ao seguinte consenso que vamos repassar para vocês aí, tá bom? Bom, vamos lá então. A primeira questão de interpretação de texto, né? Pode-se inferir, então inferir é deduzir, né? E paradoxal é uma coisa contrária à outra, ok? Então o que nós temos que procurar? Temos que procurar o que é contrário a profecias de fim de mundo, né? Questão difícil porque todas as alternativas são reescritas de partes do texto, né? O que complica aí realmente a gente tem que partir para uma dedução, como é o pedido da questão, né? Bom, analisando aqui a A, você vai ver que lá no texto, voltando no texto, para resolver a questão de interpretação de texto, sempre tem que voltar no texto, né? Você vai ver que ela segue a sequência lógica e uma vai explicando a outra lá no parágrafo, né? Então a B e a C, uma é a explicação da outra, estão até na sequência lá no texto, e as três demandam, né, na D. Como, vamos dizer assim, usando a figura de linguagem, desaguam na D, né? A D é o resumo delas aqui, tá? A letra alternativa E, ela foi jogada aqui só para, no meu modo de ver, só para completar 5 alternativas, e você vê que você não consegue achar aqui o que está pedido de paradoxo, né? Não tem uma contradição aqui, tá? Então, como a A, a B e a C, uma explica a outra, elas meio que se anulam e reforçam a D. Como reforçam a D, a E já expliquei que não se observa o paradoxo, nós vamos então de letra D, né? Número 1, letra D, ok? Muito bem, número 2, ao comentar sobre o cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em... Bom, o que gera falta de compreensão da ciência no texto? 2 fatos, né? Um é achar que a ciência é que causa as mazelas, e não o homem, né? Quem causa é o homem, usando mal a ciência, não é a ciência. Então isso é uma falta de compreensão da ciência, assim como lá no texto diz que você não ter a sua expectativa cumprida pela ciência, isso também é um mau entendimento, né? Então ele cita lá que você espera que a ciência cure tudo e não cura, né? Agora eu não estou achando aqui bonitinho para a gente ver, não. Mas são essas 2 maneiras que a gente não entende, que o texto diz que a ciência não é entendida. Uma é ela causar mal, né? E outra é ela não atender a nossa expectativa, por exemplo, de cura, né? De doenças, tá? Então, procurando isso nas alternativas, você vai achar somente na alternativa A, né? Alternativa A, que são as promessas de cura e redenção que não são atendidas.
isso no texto, então, diz que por isso que nós não entendemos a ciência. A gente acha, cria expectativa e ela não atende. Por que não atende? Porque você acha que ela vai melhorar a sua vida e ela acaba, cura uma doença e parece outra. O texto diz bem isso. Então, são duas coisas que nós não entendemos. A da ciência, as mazelas serem causadas pela ciência, ele inverteu na letra E, né? Então ele diz que culpar os seres humanos pelo uso indevido, se isso aqui fosse verdade, eu tinha entendido ciência. Então é o contrário, né? Eu não entendo a ciência quando eu acho que a ciência é que causa os danos, ok? Então ele inverteu a E aqui para tentar pegar a gente, né? Então essa E aqui não dá para considerar, né? As outras nada falam em relação à compreensão, né, errada ali do que é a ciência, então só sobra também a alternativa A, né? Embora ele até coloque uma religião ali para enrolar um pouco a gente, mas nós vamos aqui de alternativa A. Bom, a terceira é uma questão simples de sinônimo, né? Então te dá lá a frase, marca-se a palavra nefasto e pede o que ela significa. Na verdade ele está pedindo um sinônimo, né? Aí é questão de você estar em dia aí com o seu vocabulário, ok? Mas a resposta aqui é prejudiciais, né? Ok? Nefasto é uma coisa negativa, ruim, prejudicial, como está aqui, né? Que rema para trás, né? Então as outras não tem nada a ver com o significado dessa palavra, ok? Bom, a número 4, depois de ler o texto, compreende-se que a importância está principalmente em poder. Então, gente, essa prova de interpretação de texto foi bem complicada, né? Não foi fácil mesmo não, tá? Mas olha um detalhe aqui, ele pede principalmente, ou seja, ele vai colocar outras verdades aqui que são importantes, mas não é a principal. Da onde eu vou extrair a principal? Lá no finalzinho do texto, na conclusão do texto, né? Ele não está conduzindo ali nossos pensamentos, tal, argumentando para chegar numa conclusão. Então tem que buscar lá na conclusão do texto, ok? Então tá aqui, ó, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende disso. Então isso é o mais importante da ciência, é o nosso futuro. Nosso futuro como sociedade depende da ciência. Essa é a conclusão que ele chegou, então é o mais importante, né? Você vai procurar a alternativa aqui e vai achar que aqui responde a letra A, né? É uma reescrita do parágrafo, né? Do último parágrafo, da última parte ali do parágrafo, ok? Então, ó, aquelas palavras que você encontra, ó, sociedade, destino, ok? Escolher. Então são as palavras que estão, né? Que estão ali na conclusão do texto, ok? Então, as outras são mentiras? Não, mas o que ele quer? Ele quer a principal, então nós vamos de letra A, tá? Número 5. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. A oração subordinada, sublinhada bom, essa aqui é clássica, né? Eu tenho um intensificador, né? Na oração principal e me dá então uma consequência, né? Me dá uma consequência, ok? Logo, a oração é adverbial consecutiva, né? Então, a 5, letra B.
Essa clássica, né? Essa prova foi bem característica, questões muito difíceis e algumas muito fáceis, né? Vamos lá. A meia dúzia, aí a 6. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Primeiro precisa descobrir o sujeito, né? Pergunto para o verbo. Quem é que pode escolher? Apenas uma sociedade versada na ciência. Tudo isso aqui é o meu sujeito, né? O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é um substantivo ou um pronome, né? Eu vou procurar um substantivo aqui. Onde é que está o meu substantivo? Sociedade, né? Ah, mas ciência também é substantivo. Sim, é substantivo, mas esse ciência aqui está dentro de um complemento nominal, né? Um complemento nominal. Versada na ciência, alvo, né? É alvo aqui, né? Ciência, então, não vai me atender, né? O único substantivo, então, que é o núcleo do sujeito é a sociedade. Então, número 6, letra C, né? O resto que eu tenho aí, adjunto adnominal, né? Complemento nominal e aí vai, né? Mas núcleo do sujeito eu só tenho o substantivo sociedade. 7. Vamos lá, 7. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. Questão difícil também, questão difícil. Não tem muitos erros claros aqui, né? Bom, a primeira dá para eliminar por causa desse ponto final, né? Então veja, você tem uma oração que seria uma principal e você tem uma subordinada separada por um ponto final. Não, né? Subordinada tem que vir separada por vírgula. Então quando ele colocou esse ponto aqui, não deu certo, né? Ponto eu posso até pôr entre orações coordenadas, né? Mas entre subordinadas eu não posso, né? Então esse ponto aqui me ajudou a cortar a alternativa A, tá? Bom, a letra B é a nossa certa, mas eu já vou pular, deixá-la por último, ok? Letra C. Nossa existência é parte desta. Não, teria que ser dessa, né? Porque se você voltando no texto, uma boa dica para resolver essa questão era você voltar no texto. O que ele está pedindo aqui, na verdade, é reescrita de trechos do texto. Só que ele não pediu claramente isso aqui, né? Então eu só consegui matar quando eu voltei lá no texto. Então quando você volta no texto, você vê que ele já tinha citado transformação. Então tem que usar dessa. Já tinha citado anteriormente, tinha que usar dessa, né? E esse pronome aqui relativo também, onde você só usa para lugar, né? Então esse uso dele aqui também não tá legal, não. Tinha que ser na qual, né? Então essa aqui dava para cortar também, tranquilo. Bom, aí na D e na E, se você procurar algum erro de gramática, você não vai achar. Não tem uma palavra escrita errada, não tem vírgula posta errada, não tem nada, né? Mas o que as duas têm em comum, né? Elas têm em comum o seguinte: se você for lá no texto, você vai ver que uma é oração principal e ele tinha as subordinadas, ok? Quando você vem aqui nessa reescrita, você não vê oração principal. Cadê a oração principal? Não tem, ó. Transformando, não sei o quê, adicionando e abrindo. Não tem oração principal. Um troço meio esquisito, né?
Não é que não dê para usar, mas você tem que ter uma construção muito específica para conseguir usar isso aqui. Estranho, né? Quando você vai na E, acontece a mesma coisa. Aqui, ao dar ao indivíduo, não é principal também, é subordinada temporal reduzida de infinitivo, né? Oferecendo, então aqui você tem duas reduzidas, né? Uma de infinitivo, uma de gerúndio, mas cadê a sua oração principal? Novamente você não tem, então o que nos chamou a atenção para resolver essa questão é, embora não tendo um erro claro de gramática, digamos assim, a estrutura está estranha, porque você só tem oração subordinada. Cadê a principal, né? A principal você acha na B, ok? Então você tem aqui o consumindo, né? Uma subordinada reduzida de gerúndio, mas você tem aqui a principal, ok? Então a única, em vez de eu marcar X, vou marcar uma bola, né? Porque eu estou usando o traço. A única que tem uma estrutura lógica, que tem uma oração principal e as suas subordinadas é a letra B, né? Então nós eliminamos a D e a E meio que por semelhança, as duas com estruturas semelhantes, em que não havia principal, nós analisamos aqui, falando, a única coisa que dá para anular justamente é não ter a oração principal. Então na 7 nós vamos de B. Na 8ª, é o que eu falei, né? Questão difícil, aí depois dá uma questão fácil. A 7 estava bem difícil. Já essa 8 está tranquila, né? Acentuados pelo mesmo motivo, é a minha letra A, né? O que é isso aqui? Paroxítona terminada em ditongo. Tranquilo, né? Tem o resto tudo mistura, né? Paroxítona terminada em L, proparoxítona, já misturou, né? Hífen, com paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo com oxítona terminada em AEO, misturou todo aqui, né? Proparoxítona, paroxítona e hífen. Então misturou tudo, a aqui estava dada, né? Estava tranquilo. 9. Essa 9, gente, de acordo com a minha pronúncia que eu tenho conhecimento, né? Paradoxal, o X tem som de CS, né? Vamos escrever aqui. Paradoxal, ok? Então o X vale, na verdade, 2 fonemas, né? Quando eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu achei 10 fonemas, ok? Orgulho, eu tenho um dígrafo, né? O LH. Quando eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos fonemas eu tenho? Meia dúzia, ok? Muito bem. Vindo para cá, eu pronuncio paradoxal e pronuncio inexorável. A minha pronúncia do inexorável é com esse CS também, né? Inexorável. Então, para mim tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para mim o inexorável deu 11, né? Aí eu resolvi começar a solução pela segunda palavra, com meia dúzia, né? Aqui já dá para você cortar a prática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já dá para você cortar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá para você cortar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode cortar essa aqui.
jovens tem 6 e nisso tem 6. Então te reduz a 2 alternativas, né? Inexorável para mim tem 11, não bate com o paradoxal que tem 10, né? Então eu não, de cara eu não iria na A, mas a B, eu tenho um dígrafo aqui também, né? 2 S é um dígrafo e eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 para 10 não dá, né? Mesmo que eu erre na pronúncia do X ali, não seja quissal, não vou chegar nunca a 8, vou chegar a 9. Já se eu errar na pronúncia aqui do quissal ou do inexorável, eu poderei ter a solução A plausível, ok? Então temos que numa análise na diagonal não haveria nenhuma correta, ok? Mas levando-se em conta que a pronúncia do X às vezes interfere a localidade, né? Se eu estou no norte, no sul do país, em fonologia tem bastante influência. Então, levando-se em consideração que o X eu possa ter analisado errado, né? E um dos dois não ser QS, é CS, a única que vai bater com a quantidade é a A, tá? Então, meio que por eliminação, né? Nós vamos aqui no curso de letra A, tá bom? Número 10. Vamos ver a 10 aqui. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. Nós temos uma crase ali que é oriunda, né, de uma preposição pedida por um verbo, ok? Com um artigo da palavra vida. Então ele quer que eu tenha a mesma... Não, eu estou lendo a errada, né? É a 10. Desculpa, eu estava na 11 já. Então, assinale a opção que corresponde à função do que na frase seguinte. Então, não vão a uma festa que não volte cansados. Essa aqui, gente, é uma consecutiva sem aquele intensificador, né? Uma construção difícil da gente ver, né? Questão difícil também, né? Você vai ver que esse que, ele equivale ao... sem que, né? Eu posso trocar. Ó, não vão a uma festa sem que não volte cansados. Então, na verdade, eu tenho uma consequência. Ele volta cansado, né? Consequência de ter ido à festa. Então, é esse sentido que a questão quer, de consequência. Logo, aonde que eu vou ter uma oração consecutiva, né? Aí eu tenho aqui a clássica, né? Aquela que eu tenho um intensificador e aqui eu tenho a minha conjunção, né? A minha conjunção consecutiva, que é a mesma dessa aqui, ok? Então, questão difícil, uma construção sem o intensificador, né? Mas, na verdade, é uma consecutiva. O que é? É uma conjunção consecutiva. E aonde que eu vou achar outra igualzinha? Na letra D. Agora sim, a 11 que eu estava falando, pede crase, ok? Pede que nós achemos aqui na estrutura uma crase que tenha sido causada pelo mesmo motivo da crase dada ali. A crase tem uma preposição a pedida pelo verbo, que pede um objeto indireto regido pela preposição a, e a palavra vida, que é feminina e tem o artigo a. Então, preposição a mais artigo a deu essa crase do enunciado. Procurando uma igual, você vai achar aqui somente
na letra B, né? Que é o verbo preferir. Como é que é a regência do verbo preferir? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Ele pede objeto direto e objeto indireto regido da preposição a, ok? Então, prefere o quê? O romantismo do imprevisível. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto direto, né? Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Ciência é uma palavra, é um substantivo feminino que aceita o artigo definido feminino a, ok? Vem um a de prefere, né? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Vem o a do verbo, mais vem o a preposição do verbo preferir, mais o a artigo do substantivo ciência, me dá então esta crase, que é exatamente causada pelo mesmo motivo da crase dada no enunciado, ok? Então, letra 11, nós vamos de B aqui, sem dúvida. Letra 12, número 12, vamos lá, 12. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, ok? O termo sublinhado, que é aos mais velhos, complementa uma ideia presente em qual palavra? Gente, você deve ter pensado ou incompreensível ou comunicam, né? Mas se fosse comunicam, como é que é a regência? Quem se comunica com alguém, né? Você se comunica a alguém? Não. Quem se comunica com alguém. Então não está, esse termo aqui não está complementando o verbo, não. Ele está complementando esse adjetivo mesmo. Ok? Incompreensível a alguma coisa. O que é incompreensível? Adjetivo, ok? O que complementa um adjetivo? Um complemento nominal. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um complemento nominal, que está complementando qual nome? O incompreensível, ok? Então, letra E. As outras não dá nem para analisar. Você pode ter ficado em dúvida aí no verbo comunicar, né? Mas quando você faz, achando que talvez fosse um objeto indireto, não sei. Mas, quando você faz a regência, quem se comunica com. Não dá o a, né? Ok? Então, essa aqui, na 12, nós vamos de letra E. 13. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Esse é o texto que eu queria achar lá daquela resposta lá do porquê que a gente não compreende a ciência, por causa disso, né? Fomos traídos e que promessas não foram cumpridas, né? Mas voltando aqui, as orações sublinhadas são classificadas respectivamente como, vamos lá, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência. Existe, né? Tá subentendido aqui também. Eu, na minha concepção, tenho o existe aqui, subentendido. Então, existe um senso, beleza. O que é que existe um senso? O que é um senso? Sujeito. Se é sujeito, o que senso é? Substantivo, né? Senso é o meu núcleo do sujeito. Não sei se dá para ler aí, mas eu tentei escrever substantivo em cima de senso. Beleza. O que é substantivo? É um nome, né? O que complementa o nome? Um complemento nominal. Então, qual é a oração que tem função de complemento nominal? Oração subordinada
substantiva, completiva, nominal. Tá vendo? E a outra aqui também é a mesma coisa. Tá complementando quem? O mesmo senso. Existe um senso de que fomos traídos, existe um senso de que promessas não foram cumpridas. Ok? As duas orações são iguais, desempenham a mesma função sintática, que é a de complemento nominal. Então a letra 13, a questão 13 nós vamos de letra D, tá ok? Eu tenho completiva nominal e completiva nominal. Tenho duas completivas nominais. Ok, gente? A 14... A 14, no fragmento, a ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões e carros. O que nós temos aí? Gente, o que é período? Período começa numa letra maiúscula e termina num ponto final, ou num ponto de interrogação, num ponto de exclamação, ok? O meu primeiro período, então, vai de A, que é uma letra maiúscula, até esse meu ponto final, ok? Depois eu começo um outro período com letra maiúscula, que termina aqui em carros. Botei um ponto ali, né? Para não dizer que eu estou mentindo. Muito bem. Então, para eu saber a quantidade de orações, eu tenho que saber a quantidade de verbos, né? Cada verbo, ou locução verbal equivale a um verbo só, mas cada oração tem um verbo, ou uma locução verbal, né? Então agora eu vou procurar os verbos. Então, a ciência não contrariou, verbo, nossas expectativas. Quantos verbos eu tenho? Um. Se eu tenho um verbo só, quantas orações eu tenho? Uma oração absoluta. E o período é o quê? Simples. Por que é período simples? Porque só tem uma oração, né? A segunda, imagine, achei um verbo, um mundo sem antibióticos, TV, só tem um verbo também. Então o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho dois períodos simples. Ou, que é a mesma coisa, duas orações absolutas. São interligadas? Não, são absolutas. Acabou, só tem a oração lá, ok? Então aqui, eu tenho um período composto por subordinação. Não tem período composto, o período é simples. Eu tenho dois períodos simples, né? Pode cortar. Letra B, duas orações absolutas. Ah, isso eu tenho, beleza. Num período composto, mas que período composto? E olha só, coordenação, assindente, se fosse vírgula, tudo bem, mas é ponto, não tem como, né? Não, ok? Não tem como, tá? Duas orações absolutas, meio verdade, né? Metade da verdade. Num período composto, não tem composto. Dois períodos simples, opa, pode ser, né? Com um verbo transitivo direto, pode ser. Outro indireto, não. Olha só. Quem contrariou? A ciência, sujeito. Quem contraria, contraria algo. O que eu tenho aqui? Objeto direto. Ok? Objeto direto. Quem imagine? Você, né? Tá dando ordem para você. Então, quem imagine? Você, sujeito oculto. Quem imagina, imagina algo. O que é isso aqui? Objeto direto. Então, na verdade, eu tenho dois períodos simples com verbos transitivos e seus respectivos objetos diretos. Aí sim, tá? Então, é a letra E. Por quê? Porque esse verbo aqui não é verbo transitivo direto, né? Não é verbo transitivo indireto. Então, descarta a minha letra D, que é a que mais se aproximou de uma correta, né? Mas então Opa, ficou um pouco apagado aí. Na 14, nós vamos de alternativa E. Uma difícil, vem uma fácil, né? O verbo sublinhado no trecho
enxurrada de absurdos ditos. Dito. O que ele é? Defectivo. O que é um verbo defectivo? Defectivo é aquele que, na conjugação dele, ele não tem alguma das formas lá. Por exemplo, abolir, né? Não tem eu abulo. Não tem, né? Então, abolir é um verbo defectivo. Basta não ter uma forma só lá, que ele é defectivo. Mas o verbo dizer tem todas as formas, né? Eu digo, tu diz, ele diz, né? Eu disse, tu disseste, ele disse. Então tem todas as formas, ele não é defectivo, tá? Gerúndio tem que terminar em NDO, ok? Infinitivo tem que terminar em AR, ER e R, né? Reflexivo, não tem como, tem que ter um pronome reflexivo aí, né? Ou pelo menos ser um verbo pronominal, que não é o caso. Isso aqui foi tipo a alternativa só para completar 5, né? Então o que ele é na verdade? Ele é particípio, né? Qual é o verbo? Dizer. O verbo é dizer. Ok? Isso é, se fosse dizer, estava no infinitivo, né? Mas não é. Qual é o particípio de dizer? Se fosse o particípio regular, seria dizido, né? Porque o particípio regular tem que terminar em do, né? Existe dizido? Não. Como não existe mais, qual é, na verdade, o particípio? É o particípio irregular, que é o dito, né? Isso aqui caiu em desuso. Mas o que é o dito? É sim um particípio, né? É um particípio irregular. É um particípio irregular, ok? Então, 15, letra... É a nossa letra D aí, né? É um particípio, ok? Bom, gente, eu encerro aqui a questão 16, que trata de figuras de linguagem. A 17, 18, 19 e 20, que pega aí literatura, é com a professora Bruna, que me ajudou também nessas soluções, a quem eu agradeço. E vocês fiquem aí com a Bruna aí para chegar ao final da correção da prova, tá ok? Então, boa sorte a todos aí na prova de amanhã, tá bom? Mantenha a fé aí, vai dar tudo certo. Até mais. Vamos então aqui, alunos, dar continuidade à resolução da prova de língua portuguesa da SpaceX 2020, mas agora focando só na parte de literatura, beleza? Vamos lá, então. A primeira questão explorou a ideia de figuras de linguagem, né? Então vem, a personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas. Então tem uma teorização de personificação e depois da figura de hipérbole, né? O que nós vamos ter que prestar atenção aqui é que ele traz essa definição pra gente, mas depois ele coloca aqui, ó, a alternativa que contém... Foi. A alternativa que contém os dois tipos de figura, ou seja, tanto a personificação quanto a hipérbole, em cada período, respectivamente, tá? E a gente vai ter que prestar atenção nesse respectivamente aí, porque nas alternativas há uma ou outra, ou a personificação ou a hipérbole, mas apenas na alternativa E, as duas vão aparecer em sequência. Onde? Vamos olhar aqui, rapidinho. A ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Ciência não é uma pessoa, não é um alguém, não é, né? A ciência é um algo. Então, não tem como a ciência, a instituição ciência, abrir uma porta. Para se abrir uma porta, tem que ter mãos, uma atividade humana. Então, nós temos aqui uma personificação.
E, posteriormente, consumimos o planeta com um apetite insaciável, né? Não existe, literalmente, um apetite que seja insaciável. Uma hora você irá se saciar esse apetite. Então, essa expressão apetite insaciável é uma hipérbole, tá? Então, a única alternativa que apresenta personificação e depois hipérbole é a alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 17. Nós temos aqui um fragmento de um poema. Vamos lê-lo. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Nos versos acima, há um exemplo de Há um exemplo... Acho que tá... Deixa eu ler aqui. Há um exemplo de imagem plurissensorial, uma figura de linguagem conhecida pelo nome de... Quando na prova ele coloca ali pra gente um exemplo de imagem plurissensorial, né? E depois, em seguida, exemplifica ali colocando que é uma figura de linguagem, a gente já vai associar, já vai deduzir. A figura de linguagem que trabalha, que trata dessa dimensão plurissensorial, a exploração de vários sentidos, né, ao mesmo tempo, é a sinestesia, tá? Então, nós complementaríamos aqui pelo nome de sinestesia. É uma característica marcante da estética literária do simbolismo. O simbolismo, ele é a escola literária que explorou mais enfaticamente esta figura de linguagem, né, da explorar as múltiplas sensações, os múltiplos sentidos dentro das suas composições poéticas, tá? Então, aqui nós vamos ter também, a alternativa E como resposta, é a única possível, né? Em especial pelo início, né? A única figura de linguagem que vai explorar essa imagem plurissensorial é a sinestesia. Sinapse, polissíndeto e aliteração, nós vamos estar ali no campo da composição da palavra, então não é. E eufemismo são as formas mais sutis, né? Mais brandas de se dizer alguma coisa. Então não é. Sinestesia. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade, a questão 18 traz pra gente um fragmento da obra do Guimarães Rosa. E vamos lê-lo. Esses gerais sem tamanho, enfim, cada um o que quer à prova, o Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O fragmento acima de Guimarães Rosa marca, né, os limites do regional? Não, né? Não está falando especificamente de nenhuma limitação, né? Justamente o contrário, né? É o contrário da limitação. O determinismo do meio, não estamos falando de determinismo. Determinismo, escola do naturalismo. Aqui nós estamos com Guimarães Rosa, modernismo, tendências contemporâneas, não há determinismo aqui. O sertão universal? Sim, né? Especialmente quando a gente presta atenção aqui, na última frase na última oração desse fragmento que trouxeram pra gente, né? O sertão está em todos os lugares. Então, ele faz referência ao sertão e faz essa referência do status universal desse sertão, que é uma característica do período ao qual Guimarães Rosa pertence, né? De trazer essa universalidade a partir do eu, do individual,
do sertão, no caso do Guimarães Rosa, tá? Então é o sertão universal, tá? Beleza? Só pra gente eliminar aqui, né? Letra D, cor local é algo referente ao romantismo, não estamos falando de romantismo. Em sofrimento regional, não há nenhuma referência à ideia de sofrimento aqui. Explora-se a questão regional de forma universalizante, característica bem marcante do período literário ao qual Guimarães Rosa pertence. Tudo bem? Vamos continuar, já chegando quase no fim da nossa prova de língua portuguesa, especificamente a parte de literatura. Nós temos aqui na questão 29, na questão 19, o trecho, uma referência, aliás, à obra Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, que é a obra mais representativa, a principal obra desse autor, do Álvares de Azevedo, tá? Aí nós podemos já fazer associação. Álvares de Azevedo é de que período literário? Romantismo, tá? Então, se a gente já sabe que o Álvares de Azevedo é do romantismo, a gente já vai, por exemplo, eliminar a letra B, porque fala da marcante da escola modernista, não é. E a gente já vai eliminar também a letra E, significativa da escola barroca, não é. Então vamos lá. Sabemos também que o Álvares de Azevedo, ele foi pertencente à segunda geração modernista, que é aquela geração mais que explora a ideia do ultrarromântico. Então vamos lá. Dividida em 3 partes, a Lira dos 20 Anos revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo. Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que é uma obra típica dos ultrarromânticos, marcada pelo sentimentalismo e egocentrismo. Sim. Tá? Álvares de Azevedo, pertencente à segunda geração romântica, conhecida como a geração do ultrarromantismo. Tá? A letra C não pode ser, por quê? A terceira geração romântica é aquela geração do condoreirismo, né? Não temos na Lira dos 20 Anos, que é uma obra característica da segunda geração do ultrarromântico, que vai explorar essa questão do sentimentalismo, tá? E nem a letra D faz menção à primeira fase romântica, que é a fase do nacionalismo. Então também não temos ali a possibilidade de ser a letra D, tudo bem? Letra A mesmo. E por fim, a última questão da prova de língua portuguesa, questão 20. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Cancelheiro. Essa temática está claramente retratada no livro. Bem, nessa questão a gente tem a descrição de uma obra bastante marcante de um período literário, que é o período literário do pré-modernismo, tá? Esse resumo bastante sucinto da obra vai fazer referência à obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Que vai marcar justamente esse período de transição, de enfrentamento político, e Euclides da Cunha vai a este lugar como jornalista e acaba produzindo a obra literária Os Sertões, que fica ali no hibridismo, né, entre uma obra literária e uma obra jornalística. Beleza, pessoal? Tudo bem? Apesar dessa questão aqui, ela partir da descrição para a gente chegar à obra, é uma questão que parte da análise, né, do resumo de uma obra bastante marcante, bastante conhecida do período literário do pré-modernismo. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima e aguardem as próximas resoluções.